Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvou na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver, a correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, pão de cada dia. Pedindo também para que Deus abençoe esses pedidos que serão apresentados aqui. Há alguém com algum pedido especial? Não? Não? Não deixando de lembrar dos irmãos que já estão no boletim da igreja, né? As famílias enlutadas, as famílias que a gente tem ajudado com as cestas básicas, e todas as demais coisas que constam no boletim da igreja como pedidos de oração. Vamos pedir, então, para que Deus abençoe essa reunião e que Deus possa nos conduzir nessa noite para que a gente venha entender a palavra de Deus. Eu gostaria de pedir para a nossa irmã Giovana fazer essa oração, para nós iniciarmos essa reunião. Por favor. Pai querido, Pai amado, te agradeço por estarmos aqui, ó Pai, por essa oportunidade, ó Pai, de aprender um pouco mais sobre Ti e sobre a Tua Palavra. Amém. Neste momento, ó Pai, eu venho lhe pedir por aquelas famílias, ó Pai, que estão passando por um momento de luto, ó Pai, que não é um momento fácil, mas que o Senhor possa estar, ó Pai, consolando cada um, ó Pai, Amém. E indo de encontro a cada família, ó Pai. Eu te peço também pelos enfermos da igreja, ó Pai, que o Senhor possa estar ajudando, ó Pai, dando forças, pelos irmãos da família da Helenice, ó Pai, que também se encontram doentes, que o Senhor possa estar ajudando, ó Pai, restaurando as forças. Amém. E eu te peço que o Senhor venha estar também abençoando a cada um que está aqui, ó Pai. Guarda as nossas vidas, ó Pai, que nenhum mal possa nos atingir, ó Pai. Eu lhe peço tudo isso e também lhe agradeço. Em nome de Jesus, amém. 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 Irmãos, vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 5. 1 Coríntios, capítulo 2,
Vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Vamos fazer essa leitura de forma alternada. Então, é responsivo, né? Eu inicio lendo o verso 1 e a igreja sempre intercala comigo quando for número par. Paulo escreveu assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Amém? Nós estamos aqui hoje para estudar a Bíblia, a palavra de Deus, a sabedoria de Deus. E esse último versículo, o versículo 5, deixa para nós um desafio gigantesco, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Paulo está dizendo aos coríntios: quando eu estive com vocês presencialmente, anunciando o Evangelho, anunciando o testemunho de Deus, eu não ostentei minha linguagem de sabedoria, eu não me preocupei com a robustez da minha linguagem, com a impecabilidade da minha oratória, porque, versículo 2, decidi nada saber entre vocês, senão uma só coisa, mais importante do que tudo que eu sei. Paulo está dizendo, mais importante de tudo que eu sei e o que eu gostaria que vocês soubessem quando eu estive aí, era que vocês conhecessem a Cristo Jesus e este crucificado, porque conhecer Cristo Jesus é conhecer a nossa salvação. O versículo 3, ele diz, e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de espírito e poder. Por que Paulo fez isso? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana. Que o Senhor nos ajude hoje nesse estudo bíblico a, apesar de aprendermos, apesar de adquirirmos conhecimento, apesar de aumentar nossa sabedoria com relação à Bíblia, que a gente não esteja apoiado naquilo que a gente sabe sobre a palavra de Deus, naquilo que a gente sabe sobre a Bíblia, mas que a nossa fé esteja apoiada no poder de Deus, na fé do Cristo crucificado, que nós sejamos pegos como Paulo, em fraqueza, em temor e grande temor diante do Cristo crucificado, e não que a gente se gabe depois desse estudo, depois de aprender um pouco mais sobre a Bíblia, mas que isso, pelo contrário, nos humilhe, por perceber o quão pequeno nós somos e o quão grandioso Deus é. Amém? Vamos cantar o hino de número 14, então, que fala de um Deus que é exaltado, que é o nosso Deus e nosso Pai, é o Senhor de todos nós. Vamos louvar a Ele, eu convido você a ficar de pé. Hino de número 14. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo.
Jesus, vede, vede, ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim, conosco glória dai, vinde, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo, exaltemos com fervor hoje, hoje, tributemos todos nós hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz, hoje, hoje, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Amém. Cantem, louvem o nosso Deus e Rei Jesus, esse Rei, como nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 2, esse Rei do qual nós devemos apoiar, né, a nossa devoção, a nossa submissão, o nosso amor e toda a nossa fé. Como disse o apóstolo Paulo, que a gente não esteja apoiado naquilo que a gente conhece, naquilo que a gente sabe, mas que estejamos completamente entregues e confiados em Cristo Jesus e este crucificado, porque Ele sim é a nossa salvação. Amém? Podem se assentar, irmãos. Vamos então iniciar o nosso estudo bíblico dessa quarta-feira. Como vocês podem ver aí no slide, a gente vai começar uma série de estudos que é baseado no Breve Catecismo de Westminster, que é esse livrinho pequenininho aqui, vou mostrar para quem está assistindo em casa. O Breve Catecismo de Westminster, que é um símbolo muito importante, uma sistematização teológica, né, com aplicações doutrinárias sobre a Bíblia, sobretudo das igrejas reformadas, principalmente também da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é a igreja da qual nós fazemos parte. Ela adota o catecismo como um dos seus símbolos, né, para que a doutrina bíblica fique cada vez mais aplicável àquele que crê na palavra de Deus. E aí, nós vamos começar uma série de estudos baseado no Breve Catecismo de Westminster, como eu estou dizendo. Como é que vai funcionar? Porque até então a gente estava estudando primeiro a carta de João, aqui com o reverendo Lindbergh. E aí, como é que vai ficar a situação agora? Agora, nós decidimos intercalar as quartas-feiras. Então, uma quarta-feira com o reverendo Lindbergh vai ser primeira carta de João, como já vinha sendo feito. Vai continuar esse planejamento. A gente fez um planejamento juntos, até, se tudo der certo, até novembro a gente vai conseguir fazer essa escala. Então, uma quarta-feira com ele na primeira carta de João, a outra quarta-feira sempre comigo, estudando o Catecismo de Westminster, o Breve Catecismo de Westminster. E assim a gente vai intercalando. A gente fez um calendário aí até novembro, assim, tentando para tornar o estudo mais dinâmico, né? Estudando duas matérias, vamos dizer assim. Para quem não tem contato com o Breve Catecismo, nunca teve, não sabe como é que funciona, como é que ele funciona? Ele é uma pedagogia, ele é de forma didática. Então, ele tem 107 perguntas teológicas, bíblicas. Então, ele pergunta, por exemplo, hoje nós já vamos ver a primeira pergunta do Breve Catecismo, que é: qual é o fim principal do homem? E aí ele tem a resposta. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Isso é a primeira pergunta. E depois ele vai tendo mais outras 106 perguntas, já que ele tem 107 perguntas. Então, a ideia é
trazer para nós, de fato, essa catequese, essa ideia de nos ensinar, de nos doutrinar, de nos educar biblicamente sobre o que é a palavra de Deus, sobre quem nós somos, sobre quem Deus é, o que Deus faz, os propósitos de Deus, enfim, sobre a vida prática do crente com relação à igreja, à Bíblia e o seu relacionamento com Deus. Então, como eu estou dizendo, hoje nós vamos começar já com a pergunta de número 1, que é essa que está aí no slide. Qual o fim principal do homem? E a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Eu lembro que eu aprendi a responder essa primeira pergunta ainda criança. Na minha infância de escola dominical, tinha-se um livrinho da própria editora Cultura Cristã, que era um breve catecismo para crianças. Eu não lembro nem como que se chamava, assim, não sei se era meu primeiro catecismo, alguma coisa desse tipo. E ele não tinha todas as perguntas, as 107 perguntas, mas ele trazia pelo menos ali as principais. Não lembro ao certo quem era a minha professora na escola dominical naquela época, mas eu lembro que essa foi a única, na época, né, a única pergunta que marcou assim, na minha cabecinha de criança, e que eu sabia e soube, crescendo, a responder. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Mas eu confesso que, sinceramente, eu não sabia muito bem o que aquilo significava. E esse é o papel da igreja, esse é o papel do pastor, é de fato ensinar o que é que essas coisas significam. Porque às vezes cometemos um certo problema, um grave problema, de ter respostas prontas, né? Por exemplo, se eu perguntasse aqui, quem é Jesus? Para você, então você responderia, ele é o Salvador, ele é o Senhor, ele é o Rei, ele é o Filho de Deus. Tá, mas no que implica essas coisas? Né? Quando você diz que Jesus é Salvador, quando Jesus é Senhor, quando você diz que Ele é Rei, quando você diz que Ele é o Filho de Deus, o que realmente isso significa? Será que a gente sabe realmente, não só no sentido teológico da coisa, mas será que você sabe realmente o que é afirmar? Não, Ele é o Senhor. Principalmente para nós que vivemos numa sociedade em que não se tem muito contato com essa questão de escravidão e senhorio. Então, talvez para nós dizer Senhor é uma coisa... Nós estamos acostumados a dizer Senhor para uma pessoa mais velha, né? O Senhor fulano, né? Tudo bem que o Senhor é só uma figura de respeito, mas o Senhor da Bíblia, o Senhor Jesus, não é um Senhor por ser alguém mais velho, é o Senhor por ser o dono. Quando você diz Senhor Jesus, você está se colocando na condição de escravo dele, de servo dele, porque ele te comprou, porque ele é o seu dono. Então, olha como é sério você dizer Senhor Jesus, e por aí vai, todos esses termos que nós nos referimos a Jesus, né? Jesus é o Filho de Deus. Eu gosto muito daquele texto de Mateus 17, quando Jesus pergunta para os seus discípulos, o que dizem por aí sobre mim? Uns dizem que você é apenas um profeta, outros dizem que você é Elias, e vocês? O que vocês dizem que eu sou? E aí Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se nós olharmos para toda a história daquele povo do qual Pedro faz parte, do qual Jesus também faz parte, né, os judeus, até ali, aquela resposta de Pedro ela é carregada de muito significado. Pedro dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, não é só uma resposta de catecismo, não é só uma resposta pronta. Aquilo tem muito significado para ele, para o povo dele, para o plano de Deus, para os decretos eternos de Deus. Quando Pedro olha nos olhos de Jesus e diz, tu és o Cristo, ou seja, o ungido de Deus prometido desde Gênesis 3,15, o filho da mulher que viria para vingar, o rei que nós estamos esperando, o Filho de Deus, sabe, tem muita coisa implícita nessa pequena frase, por isso que Jesus fala para Pedro, quem revelou isso para você foi o Espírito Santo. Não foi a sabedoria humana que Paulo falou agora aos Coríntios, não, isso é uma compreensão de sabedoria humana. É somente o Espírito Santo do Senhor que nos leva a realmente compreender quem Ele é.
quem realmente nós somos, quais os planos dele, quais as vontades dele, o que significa cada movimento de Deus em nossa direção. Então é muito importante, irmãos, nós estudarmos a Bíblia e o significado das coisas contidas na Bíblia. Então, quando nós perguntamos qual é o fim principal do homem, essa palavra fim tem como ideia a ideia de propósito, finalidade, né? Como se nós perguntássemos assim: para que o homem existe? Qual é a finalidade da existência do ser humano? Para que o ser humano foi criado? Qual é o fim principal? Se existe principal, é porque existem outros fins que não são principais. Esse homem, ele pode ter sido criado para fazer outras coisas. Nós temos outras vocações. Por exemplo, tem gente que tem vocação para ser pai, para ser mãe, para liderar, vocações que nós temos dia a dia. Você tem um tipo de habilidade que eu não tenho, você tem um tipo de habilidade que ela não tem. São atribuições distribuídas pela graça comum de Deus e que são finalidades ou ferramentas que nós temos nessa vida, mas esse não é o fim principal. O fim principal do homem não é ser um advogado. O fim principal do homem não é ser um pastor. O fim principal do homem não é ser um pianista. O fim principal do homem, apesar de ser um advogado, apesar de pastorear, apesar de ser pianista, de ser jogador de futebol, pintor, garçom, seja lá o que você for, o fim principal da sua vida não é aquilo que as suas habilidades te oferecem, aquilo que você faz quando você faz. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Essa é a resposta. E aí, agora a gente vai ver o que significa glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, para que não fique só numa resposta pronta, para que a gente saiba qual é o significado disso. Então, veja só no próximo slide. Pode apertar, Lucas, aí. O fim principal do homem é glorificar a Deus. O que a Bíblia diz para a gente concluir isso? Então, pelo menos 3 versículos. A Bíblia tem muito mais que isso, mas pelo menos 3 versículos. Por exemplo, Romanos 11, 36. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Romanos 11, 36. Isso o apóstolo Paulo está se rendendo em louvor a Deus, depois de falar sobre a soberania de Deus, sobre a eleição dos homens, sobre a justificação, sobre a nossa justificação que é pela fé, somente através da graça em Cristo Jesus. E Paulo, depois de ter essa revelação misteriosa da parte de Deus, ele se rende, ele questiona: meu Deus, quem foi o seu conselheiro? E aí ele termina dizendo: ninguém, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então, se todas as coisas são dele, são por meio dele e para ele, e nós somos alguma coisa, porque o texto está dizendo que todas as coisas, tudo que existe, tudo que foi criado, é dele, veio à existência por meio dele e são para ele. Então, nós somos dele. Nós somos salvos por meio dele, e a nossa vida deve ser vivida para ele. Então, a ele, pois, a glória eternamente. Então, o fim principal do homem é glorificar a Deus, é viver para ele, porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas, inclusive nós. Outro texto, por exemplo, 1 Coríntios 10, 31, que diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Como eu estava dizendo agora há pouco, não importa se você é advogado, se você é pianista, é garçom, importa, é possível que você seja um advogado, um pianista e um garçom e consiga glorificar a Deus em qualquer que seja essas atividades? Porque nós sabemos que existem atividades das nossas vidas que é impossível glorificar a Deus por meio dessas atividades. Atividades que são ilícitas, que são pecaminosas, que são imorais, que são crimes. Então, nesse sentido, importa o que você faz,
Porque é possível você glorificar a Deus através disso que você faz, porque o fim principal do homem é glorificar a Deus. Então, quando você trabalha no que você trabalha, quando você se relaciona com o que você se relaciona, quando você vê o que você vê, quando você fala o que você fala, quando você assiste o filme que você assiste, quando você escuta a música que você escuta, tudo isso, qualquer outra coisa que você faz, como diz o texto de 1 Coríntios, você faz com a finalidade de glorificar a Deus, porque você foi criado para glorificar a Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então a Bíblia, mais uma vez, deixando claro que, independente do que a gente fizer, a busca final e principal, o propósito mais sublime da nossa existência é glorificar a Deus, comendo, bebendo, fazendo qualquer outra coisa. Outro texto é Isaías 43, versículo 7. Uma profecia que diz: a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Esse texto está claro. Criei para a minha glória. Fomos criados para a glória de Deus. Então, existe um propósito de Deus em nos criar. Deus nos criou para a sua glória. A outra parte da resposta é: além de o fim principal do homem é glorificar a Deus, a segunda parte é e gozá-lo para sempre, que é o que está no próximo slide. Passa aí para mim, por favor. E gozá-lo para sempre. O que quer dizer isso? Agora nós aprendemos um pouco do que é o fim principal do homem, que é glorificar a Deus. E agora vamos ver a parte B, que é gozá-lo para sempre. Próximo slide, por favor. O que significa gozar para sempre de Deus? Olha o Salmo 73, versículo 25 e 26. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Essa linguagem poética do salmista, né? Mas veja o que ele está dizendo: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu encontre prazer na terra. É aquela célebre frase de C.S. Lewis, que eu citei inclusive ontem, enquanto estudava com os jovens, quando C.S. Lewis escreveu assim: se eu encontro em mim desejo que nenhuma experiência desse mundo pode satisfazer, a única resposta que eu encontro é que eu não fui criado para esse mundo. Porque ele está dizendo: não há nada nesse mundo capaz de me satisfazer completamente. O Salmo 16 diz que na presença de Deus há a plenitude de alegria. Então a gente pode experimentar nessa vida momentos felizes. Quando você... eu, por exemplo, quando eu me casei, momento muito feliz na minha vida. Quando meu filho nasceu, momento muito feliz na minha vida. E várias outras experiências e oportunidades que a gente tem na vida que nos alegra o coração, que deixa a gente feliz. Mas apesar de todo o brilho desses momentos, apesar de toda a doçura desses momentos, ainda não é o momento mais pleno de felicidade da nossa vida. O verdadeiro prazer da nossa vida está na presença de Deus. Não há outro em quem eu me compraz aqui na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Então, quando a gente fala de caminhar em gozá-lo para sempre, essa ideia de gozar de Deus ou com Deus é a ideia de desfrutar prazerosamente de Deus. É uma relação de intimidade prazerosa com Deus. Essa deve ser a vida do crente. Olha só, o crente foi criado para agradar a Deus, que é glorificar a Deus, e para andar em relacionamento íntimo e prazeroso com Deus. E a gente vê isso desde o Éden. Deus não visitava Adão na viração do dia? Para quê? Para se relacionar. Deus deu os mandatos, disse: cuida, sujeite toda a criação, multipliquem-se, e todos os dias Deus visitava a criação para bater um papo com Adão,
para se relacionar com a sua criação. Até porque, quando nós lemos a narrativa de Gênesis, a Bíblia diz que no 7º dia, Deus descansou. Numa outra oportunidade eu falei disso aqui já. O descansou não é que Deus estava suado, trabalhou demais e agora ele precisava esticar os pés na rede, porque ele estava muito cansado. Não, Deus não cansa. O Salmo não diz que não dormita o guarda de Israel. Deus não se cansa, Deus é eterno, Ele não é limitado ao tempo e precisa dormir como nós para recarregar a sua energia. Então o que significa o descanso de Deus? É o momento de desfrute, é o momento de deleite, é o momento de aproveitamento. Quer dizer, Ele criou tudo muito bom, como diz Gênesis, nos 6 dias, e no 7º dia Ele descansou, ou seja, Ele aproveitou a criação, Ele fez, depois a gente vai ver isso mais para frente, é o último slide, vai falar dessa questão prazerosa de Deus com a sua criação. Deus tem prazer na sua criação. A gente vai ver pela Bíblia, a gente até vai estudar um pouquinho aqui de um termo grego que vai aparecer já, do que significa a palavra vontade de Deus, quando Deus criou para a sua vontade ou pela sua vontade. O que é esse querer de Deus? O que é essa vontade de Deus? Está relacionado ao desejo de Deus, ao prazer que Deus tem em nos criar e em se relacionar conosco. Cá entre nós, se não fosse prazeroso, Deus não teria feito tudo o que Ele fez para redimir a sua criação. Se não tem prazer, se não é agradável a Ele redimir ou restaurar a criação, Ele não teria feito tudo o que Ele fez. Enviar o seu Filho ao mundo, sofrer pelos nossos pecados, para aplicar a sua justiça, para que juntos estivéssemos com Ele, e inclusive Hebreus diz assim, para que entrássemos no descanso eterno. O que é o descanso? É o desfrute, é o relacionamento, é como o Salmo 37, versículo 4 diz, né? Descansa no Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. O que é descansar? É confiar, é se relacionar, é deleitar. Ou em outras versões você vai encontrar o mesmo salmo usando termos intercambiáveis. Você vai ter uma versão dizendo assim, descansa no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Aí vai ter outra versão assim, deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do coração. Outra versão vai estar assim, agrada-te do Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Então perceba, 3 palavras, por quê? Geralmente essas palavras nos textos originais, citando um salmo, por exemplo, que é hebraico, elas têm variações de significados, que na nossa cultura, às vezes, não tem uma palavra que realmente significa aquilo. E aí a gente tenta, pelo contexto, encaixar, provavelmente essa aqui vai ser uma boa palavra que explica esse sentimento. Mas para você perceber que a ideia de descansar, desfrutar ou agradar o Senhor é correlacionado à ideia de se relacionar com Ele, de estar com Ele, de conhecê-lo. Né, Gi? Que a gente conversou esses dias sobre conhecer Jesus, como tem aquela música, eu quero conhecer Jesus, e alguém pode dizer, mas eu conheço Jesus, eu estou na igreja há muitos anos, eu conheço Jesus. Não, quando a Bíblia fala, eu quero conhecer Jesus, o apóstolo Paulo fala, eu quero conhecer Jesus, é o conhecer de coabitação de fato, é de estar com Ele, é de ser um com Ele, é de relacionar-se intimamente com Ele, para ser um com Ele. Igual quando a Bíblia fala, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Quando é que o homem se torna uma só carne com a sua mulher? Quando eles estão intimamente ligados um ao outro. E aí eles são um. E a oração de Jesus, na oração sacerdotal, é, Pai, que eles sejam um, que eles estejam unidos comigo, assim como eu sou unido contigo, ó Pai. Falando de nós, os que cremos. Então, o propósito de Deus, e aí você tem João 17, versículo 3, que diz assim, e a vida eterna é esta, 2 pontos, que conheçam a Ti. Então, olha só, a vida proposta por Deus, a vida eterna é o quê? Conhecê-lo. Conhecer como? Só intelectualmente? Só em sabedoria? Não. É relacionamento com Ele, é intimidade com Ele, é caminhar com Ele, porque nós fomos criados para isso. Continuando aqui, Romanos 14, 7 a 8 diz assim, porque nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si,
Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morremos, somos do Senhor. É isso. A nossa existência está ligada ao plano de Deus. Quer vivamos, quer morremos, nós vivemos para o Senhor enquanto vivemos, e se morrermos, nós vamos morrer para o Senhor. Isaías 61, versículo 3, diz assim: e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Então, todo o plano de Deus sobre nossas vidas, vivendo ou morrendo, tem a ver com a sua glória, porque o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Agora, vê o próximo slide, porque o próximo slide questiona a gente. O fim ou o propósito de tudo que fazemos deve ser a glória de Deus. Beleza, até aqui a gente já viu isso. Mas o que é a glória de Deus? Em que sentido e de que modo o homem pode glorificar a Deus? As Escrituras fazem a seguinte distinção. Então, a Bíblia, e aí é claro que aqui é um conceito teológico a partir da Bíblia. A gente consegue chegar a essa conclusão, que a Bíblia trata de uma glória intrínseca, ou seja, é a que Deus tem em si mesmo, por sua natureza, a glória de Deus que Ele tem com Ele mesmo. Você não precisa glorificá-lo para que Ele seja glorificado. Entende? Ele já tem glória em si mesmo, o nome dele já é glorioso. A glória de Deus é infinita, eterna e imutável, e não pode ser aumentada ou diminuída. Portanto, glorificar a Deus não significa fazê-lo mais glorioso. E aí vem então a glória atribuída. Então, a glória intrínseca é a glória que Deus já tem. Ele já tem glória com ele. Agora, a Bíblia fala da glória atribuída, que é a que nós damos a Ele, é o reconhecimento que nós damos a Ele, é o louvor que nós damos a Ele. Então, a glória atribuída é a que o homem atribui a Deus, que reconhece as suas obras, que exalta a Deus e proclama a Deus. É nesse sentido que o homem pode e deve glorificar a Deus e a Cristo. Então, quando o breve catecismo diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus, significa então que o fim principal do homem é reconhecer Deus em suas obras, exaltar a Deus, proclamar Deus. Isso é glorificar a Deus. É reconhecer Deus em todos os seus atributos, em todos os seus decretos, em toda a sua glória. A glória de Deus é a beleza de Deus, é a majestade de Deus, é o caráter de Deus. É tudo que Deus é. Isso é a glória de Deus. Por isso que nós temos que lhe dar a glória devida, ou seja, nós devemos reconhecer que Ele é bom, que Ele é amor, que Ele é justiça, que Ele é soberano, que Ele é Deus. Então, existe uma glória intrínseca em Deus e nós devemos atribuir a Deus essa glória. Por exemplo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O nome de Deus já é santo. Mas o compromisso daquele que ora é reconhecer que o nome de Deus é santo. Está dizendo, Deus, que o teu nome seja santificado. A oração do Pai Nosso, ela é uma oração de alguém que está completamente comprometido com a vontade do Pai aqui na terra. Porque ele diz, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita aí no céu. Quem é que está na terra para fazer a vontade de Deus? Seus filhos. É os filhos que estão aqui na terra para fazer a vontade do Pai. Então, existe a santidade de Deus, a glória intrínseca de Deus. Isso é o caráter dele, a identidade dele, isso é quem ele é. Isso é imutável, porque ele é um ser eterno. Mas nós precisamos reconhecer isso. E a vida do ser humano ganha sentido quando ele entende realmente quem Deus é.
Então, como podemos glorificar a Deus? Glorificamos a Deus através da adoração. Glorificamos a Deus dando graças por suas bênçãos. Glorificamos a Deus confiando nele. Glorificamos a Deus confessando os nossos pecados. Glorificamos a Deus vivendo para Ele. Glorificamos a Deus vivendo vidas santas e praticando boas obras. Se você quer glorificar a Deus, você deve adorá-lo, você deve dar graças por suas bênçãos, você deve confiar nele, você deve confessar os seus pecados, você deve viver para ele, você deve buscar viver uma vida santa praticando boas obras, se você quiser glorificar a Deus. Mas perceba que não é uma coisa só que parte do seu querer, simplesmente. Se você, de fato, nasceu de novo, entendeu o que é crer em Deus, você entende o que é a sua vida. Para que você existe? E para que você existe? Para glorificar a Deus. E como é que eu glorifico a Deus? Está aí a resposta. Adorando Ele, dando graças por suas bênçãos, confiando nele, confessando seus pecados, vivendo para Ele, vivendo vida santa e praticando boas obras. Próximo slide vai dizer que glorificar a Deus é a alegria maior de nossas vidas. E aqui entra de novo a ideia de gozá-lo para sempre. O que é gozar? É essa alegria prazerosa, é regozijar-se. Então, glorificar a Deus é a alegria maior, é a plenitude de alegria, como eu citei do Salmo 16. As alegrias e delícias que temos aqui são ainda imperfeitas e incompletas, e dependem de meios externos, tais como oração, leitura, meditação, pregação, audição das Escrituras, sacramentos, etc. Mas são indício e penhor das alegrias e delícias perfeitas que teremos no céu. Por isso Paulo dizia: prefiro morrer e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Nós experimentamos aqui, nos momentos de transcendência, nos momentos de alegria, nos momentos de experiências com Deus, só fagulhas, poucas coisas do que realmente é a plenitude da alegria infindável na presença de Cristo, da gloriosa presença de Cristo. É muito pouco tudo que nós experimentamos aqui. Agora, como eu disse, e aqui é o último slide, aqui nós vamos explorar essa palavra que está grifada aí, ó. Apocalipse 4:11 diz: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criados. Apocalipse 4:11. Essa palavra que está grifada, em negrito aí, vontade, em grego, que é essa outra palavra aí que está embaixo, que é telema, ela significa várias coisas na raiz da palavra. Ela significa uma determinação. Essa palavra, propriamente nela, significa uma determinação. Porém, a gente tem que lembrar que tem tempo verbal, tem voz ativa, voz passiva, aquela coisa toda, né, que nós temos também no português. Mas o grego tem muito mais. E aí, isto é, ele coloca, ativamente, quando está na voz ativa, essa palavra ela quer dizer apenas uma escolha, ou especificamente um propósito, um decreto da parte de Deus. Então, por exemplo, na Bíblia tem 64, mais ou menos, ocorrências com essa palavra, que é telema. Só que quando está na voz passiva, por exemplo, fala a respeito de uma inclinação, ou seja, desejo, prazer, vontade. Então, a grande verdade desta palavrinha que está aí, sim, por causa da tua vontade, essa vontade é o querer de Deus. E querer, ou desejar, envolve prazer. Quando nós desejamos algo, quando nós
queremos algo. Estou com vontade de comer um churros com chocolate. A Giovana, pelo visto, está com vontade. Essa vontade envolve o quê? Um deleite, um prazer, um desejo que eu tenho. Então, vontade tem muito a ver com desejo, com querer. E o querer em si, ele é prazeroso. Então, é implícito, sabe? Dentro da palavra, quando você começa a esmiuçar a etimologia da palavra, então não é errado nós afirmarmos que Deus nos criou prazerosamente. Não é errado afirmar que Deus nos criou por sua vontade, por causa da tua vontade, mas se é por causa da tua vontade, então é por causa do teu prazer também, o teu próprio prazer na criação, em se relacionar com a criação. Afinal, a criação é tudo muito bom, porque Deus é bom. E se o homem, especificamente, é imagem e semelhança dele, a palavra beneplácito da tua vontade, quer dizer, o supremo deleite de Deus, o supremo prazer de Deus. Então, quando Deus nos elege, quando Deus faz um decreto eterno antes da fundação do mundo, com respeito a nós mesmos, Deus tem prazer nisso. Então, perceba que o fim principal do homem, que é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, tem uma ideia de agradar a Deus, de amar a Deus, mas isso não pode estar desassociado de uma vida que se relaciona com Deus, que caminha com Deus, que tem intimidade com Deus, que conhece Deus, que está unida a Deus por meio de Cristo Jesus. Então, o fim principal do homem não é só ser feliz. Se a gente inverter a ordem, né? Gozá-lo para sempre. Então, o fim, a gente tem que ser feliz. Não. Mas a Bíblia nos diz que a felicidade verdadeira está em Deus. Então, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Essa é a primeira pergunta do catecismo. O que a gente pode concluir, então, aí está no próximo slide, o cristão regenerado glorifica o Salvador e vive no gozo de sua paternidade e proteção. O cristão regenerado glorifica o Salvador, porque ele foi criado para glorificar a Deus, e vive no gozo da sua paternidade e proteção. Sabe o que mais ou menos isso aqui significa? O Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, e eu não tenho falta de nada, porque Ele me faz caminhar por verdes pastos, Ele me guia por águas tranquilas, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Ele cuida de mim, a tua vara e o teu cajado me consolam, mesmo quando eu estou na presença de inimigos, Ele prepara para mim um banquete. Estar debaixo da paternidade de Deus, do pastoreio de Deus, da proteção de Deus, é algo que deve alegrar o nosso coração, ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte. Por isso que a vida do crente, ela tem que ser uma vida de felicidade em Deus, não felicidade circunstancial, não a felicidade que se alegra quando as coisas vão bem. Por isso que Abacuque ora, né? Capítulo 3, ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei no Senhor, porque Ele é o socorro, Ele é o auxílio, Ele é o Pai, Ele é o protetor, Ele é o Salvador, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, na hora da aflição. Então, não há o que temer, como nós lemos aqui no Salmo 73, quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Não há ninguém, nada, nenhuma experiência desse mundo capaz de me preencher completamente. A gente cita o Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, às vezes desassociado do contexto, e a gente acha que o nada me faltará então eu não vou ter falta de nada, eu vou ter tudo. Nada me faltará, porque o Senhor é meu pastor, então Ele vai dar tudo. Não. Na verdade, quando você olha lá no texto hebraico, seria traduzido literalmente, seria mais ou menos assim: o Senhor é meu pastor e eu não preciso de mais nada, eu não tenho falta de nada.
Porque Ele é o meu pastor, e o pastor dá tudo que a ovelha precisa, o cuidado, a proteção, o carinho, o alimento. É uma vida de satisfação, porque eu tenho alguém que cuida de mim, mais do que a mim mesmo. Por mais que a gente se preocupe com o que a gente vai comer, com o que a gente vai vestir, o que a gente vai fazer da nossa vida, o que a gente vai estudar, o que a gente vai morar, toda essa preocupação que a gente tem, Cristo Jesus olha para nós. E isso está escrito lá em Mateus capítulo 6, quando ele diz: por que vocês ficam desesperados por comer, vestir, ansiosos, atribulados desse jeito? Buscai primeiro o reino de Deus, e eu cuidarei de vocês, as demais coisas vão ser acrescentadas. Eu cuido das aves do céu. Veja os lírios do vale. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. Acho que eu vou esquecer mesmo de você. A gente leu domingo aqui, Abacuque, capítulo 2, pode uma mãe se esquecer de um seu filho, mas Deus diz: eu, todavia, jamais vou me esquecer de vocês. Então, esse é o Deus do qual nós estamos diante dos olhos dEle, diante dos cuidados dEle. Por isso que Ele é digno de todo o nosso coração. Por isso que a gente deve se entregar para Ele. Sabe, a própria Bíblia faz essa comparação, e é por isso que eu vou fazer ela, aí eu já passo para você, tá, Miriam? Aquela ideia é quando uma moça está apaixonada por um rapaz, e ela está em dúvida se ela casa com ele ou não, e ele tem que provar para ela que ele é digno do coração dela, para conquistar o coração dela, até que ela fala: eu vou me entregar assim para ele, vou viver com ele, vou casar com ele. Porque ele provou todo o seu amor e ela confia, ela entrega a sua vida para ele, o seu coração. Ela não tem medo. Eu estou dizendo que eu não tenho medo de fazer essa comparação, porque a Bíblia faz essa comparação de Cristo com a igreja, em Efésios 5, quando ele diz: marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele deu a sua vida pela igreja. E aí ele diz: esposa, ame o seu marido como a igreja se submete a Cristo. Por quê? A igreja se submete a Cristo porque ela já provou do amor de Cristo. Cristo foi capaz de dar a sua vida pela noiva, que é a igreja. A igreja não tem dúvida do amor de Cristo, da graça de Cristo, do poder de Cristo, da provisão de Cristo, da proteção de Cristo. Por isso que ela se entrega, por isso que ela confia, por isso que ela ama, por isso que ela se compromete, por isso que ela busca ser fiel, porque Ele já provou o seu amor. Então, olha, esse é o comparativo que a Bíblia põe. Marido, você quer que a sua mulher te ame? Olha como é que é, a régua é alta. É nesse estilo aqui, ó, que é para você amar. É desse tamanho aqui o amor. Mulher, esse é o tipo de homem que você deve se entregar. Então, Cristo é alguém completamente digno da nossa confiança e da nossa devoção. Fala, Miriam. Glorificar a Deus em tudo, né? Quando eu vim para cá, eu estava assim, muito angustiada, né? No meu lar, com polícias também, sabe? Não era desentendimento do casal, mas uma vida no geral, no nosso lar. E eu procurei o pastor, né? Conversei com ele, coloquei tudo o que estava acontecendo, né? Eu falo assim, foi uma mudança tão grande depois disso, né? Que veio as orações, pastora, né? E eu também orando constantemente, da minha humilde oração, mas foi feito assim um trabalho tão bom na minha vida e no meu lar, que nada modificou materialmente, nada, continua da mesma forma, só que a mudança minha e dele foi assim uma coisa que hoje a gente não tem mais problemas, sabe? Graças a Deus. Sabe aqueles problemas que atingiam a gente que até no casal, não existe mais, porque tem paz agora. Tudo aquilo que passou, que meu Deus, como que pode? Hoje eu enxergo de uma maneira diferente e as coisas acontecem. Isso é se colocar debaixo do senhorio de Jesus. Porque né? não é aquilo que você falou, né? Não é material que eu ganhei, eu não ganhei nada. Ou perdeu, né? Ou nem perdi nada, continua no mesmo. Uhum. Só que a paz é tudo. E é uma paz que excede o entendimento. Você não consegue compreender. Não é uma paz assim, nossa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, uma alegria por ter coisas materiais. Não, eu não tenho nada do que eu já tinha.
E isso é se submeter ao senhorio de Jesus. Quando Ele é o Senhor das nossas vidas, quando Ele controla a nossa vida, quando Ele porque o reino dele é um reino de justiça, paz, né? Porque isso é tão importante, né? E as pessoas não dão assim o tal valor. Acho que é no material, né? Eu ter carro, eu ter um bom emprego, né? Uma boa casa. E não é isso. E aí, é legal você terminar sua fala falando isso. Não se trata de materiais, porque nós não fomos criados para os materiais. Na verdade, os materiais foram criados por nós e para nós, né? A grande verdade da coisa é que nós fomos criados para experimentar isso, esse relacionamento bom com Deus. Por isso que uma das coisas que Paulo escreve em Romanos 5:1 é: justificados, pois, pela fé, agora nós temos paz com Deus. Quando nós estamos em relacionamento de rebeldia, que é a vida do pecado com Deus, nós não experimentamos essa paz que o mundo não nos pode dar. Nós estamos alheios a Deus, nós não estamos experimentando o shalom, a plenitude da paz de Deus. Nós não temos a paz de Deus que excede a nossa compreensão. Quando é que nós temos isso? Quando nós nos submetemos ao senhorio de Cristo Jesus. Por isso que Tiago fala: submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando nós submetemos a nossa vida a viver debaixo da autoridade de Deus, debaixo da graça de Deus, da proteção de Deus, da paternidade de Deus, como está no slide, nós então passamos a gozar da nossa vida, ou seja, viver a vida como ela deve ser vivida, apesar de muito material ou do pouco. Ainda que a figueira não floresça, minha alegria é o Senhor. Paulo fala, né? Eu aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância. Filipenses 4. Porque eu posso passar por todas as coisas, pois Cristo é quem me fortalece. Então, porque nós aprendemos que é nele que está a nossa segurança, a nossa força, a nossa alegria. Não nas condições e nas coisas, né? Aí a importância da igreja. E Deus, na sua sabedoria, instituiu essa organização, que é o centro unitário do povo de Deus, para que a gente possa, tirando a correria dos afazeres, estudar aquilo que Deus quer para a gente. Isso. Então, a importância da gente fazer parte desse corpo que é a igreja. Então, a Bíblia acabou de sustentar isso exatamente. Ela jamais poderia ter uma visão completa daquilo que é Deus se ela não tivesse uma orientação de alguém que Deus colocou como seu servo para instruir o seu povo. Eu sempre comento com as pessoas, né? A gente vive num tempo em que cresce muito o número dos desigrejados, né? São aqueles que se dizem cristãos, mas que não querem ir para a igreja antes de pandemia. Tá? Isso é um problema já corriqueiro, já vem de uns 10 anos para cá. Né? A pandemia já tinha muita gente que estava realmente dizendo: eu não preciso ir para a igreja porque eu adoro em espírito e em verdade. Está preocupado em galgar um conhecimento para saber de onde nós viemos. E não é uma pessoa qualquer. Então, veja o simples indivíduo, às vezes até sem cultura, uma mínima cultura, que tem essa graça de ter esse privilégio de saber que ele veio das mãos do Criador, vive sobre a orientação desse Criador, está sujeito a esse Criador e abençoado por esse Criador. E isso tira todas essas coisas ruins da cabeça. Por isso que nós nos contentamos. Não é que nós, você é conformista. Não, nós não somos conformistas. Nem com a enfermidade, nem com a necessidade, nem com os problemas, nem com as dificuldades. Nós cremos num Deus que cuida de nós. Então, no momento, Ele vai agir para solucionar aquilo que está acometendo esse momento da nossa vida. Então, o mundo precisa disso. Se a igreja é o lugar, ide por todo mundo pregar o Evangelho. A igreja tem que pregar o Evangelho. A igreja, nós, né?
esse testemunho nosso na sociedade ajuda a sociedade a compreender. Por isso que a igreja tem que pregar o Evangelho. A igreja tem que fazer muitas coisas e a principal é pregar o Evangelho. E aí, pegando essa fala da importância do papel da igreja, é entender que a igreja não é o fim, mas a igreja é um meio, uma ferramenta que Deus usa aqui na terra como uma maneira de nos levar a conhecer essa verdade de Deus. Então, que nem você está falando aí, né, Miriam? Que você veio ter essa experiência com Deus de mudar a sua vida, a sua realidade. Era muito difícil. Mas hoje eu vejo ele falando em Deus. Sabe? Isso para você é muito significativo. Nossa, para mim isso é tudo. Então. Porque uma pessoa que era totalmente descrente. Então. Claro, ele precisa de muito ainda, mas, nossa, quem vê hoje é muita diferença. Graças a Deus, é o trabalho que Deus faz. E aí, aquilo que eu ia comentar com relação aos desigrejados, dizer, mas para eu ser salvo eu tenho só que crer em Jesus? Sim. Então eu não preciso ir para a igreja. Parece que o seu argumento é convincente, mas eu vou te dizer uma coisa. A oportunidade da igreja é isso justamente que o irmão Adolfo está dizendo. A experiência da maturidade, essa troca, esse ensino, essa oportunidade de ser confrontado, essa oportunidade de ser ensinado, essa oportunidade de ser consolado no dia que chora, essa oportunidade de você, agora você foi adotado pelo pai e você tem a oportunidade de conviver com a sua família, tudo isso é a experiência da igreja. De fato, você não precisa da igreja para ser salvo, mas os salvos estão na igreja, porque a igreja é o corpo do Cristo que te salvou. Então não dá para você ter uma fé no Cristo, que é o cabeça da igreja, e você não está no corpo, que é a igreja. Não faz muito sentido. Não é a experiência cristã completa. Então eu sempre faço uma analogia quando eu converso essas coisas com as pessoas. Por exemplo, eu sou pai hoje, eu tenho um filho biológico, o Benjamin é meu filho. Se eu pegar ele, abandonar ele, fugir, sumir, eu deixei de ser pai? Geneticamente, biologicamente, falando que não. Eu tenho um filho, embora eu não assuma, embora eu o abandonei, eu não quero saber dele, mas eu tenho um filho, isso ninguém pode negar. Eu não deixei de ter um filho. Agora, eu preciso assumir a minha paternidade. Como é que eu faço isso? Cuidando dele, estando com ele, educando ele, amando ele. Então, uma coisa não sai da outra, está associado. Ser pai é, sim, criar, educar, estar junto. Então, o cristão não é, eu creio em Jesus, pronto, agora eu faço o que eu bem quiser da minha vida. Não, onde você viu isso? Se você entregou a sua vida a Jesus, se você diz que vai se submeter porque Ele é o único e suficiente Salvador, você está dizendo, em outras palavras, que você não salva a si mesmo, que o seu comportamento não salva a si mesmo. Então, aonde é que a gente vai aparar essas arestas, a aprender a se submeter ao senhorio de Cristo? Qual é a autoridade de Deus para nos colocar debaixo do senhorio de Cristo? A igreja. A igreja ensina a palavra, a igreja instrui o caminho. Deus levanta homens e mulheres capazes para nos instruir, para nos ensinar, de acordo com a palavra, para que cada vez mais a gente entre nesse processo de maturidade. A Bíblia deixa isso muito claro, que Deus colocou uns para presbíteros, apóstolos, mestres, profetas, lá em Efésios capítulo 5, né? Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, a edificação da igreja, no qual todo membro do corpo bem ajustado cresce até a plenitude da estatura do varão perfeito. Então, assim, a gente não pode descartar. E essas coisas têm muito a ver com isso que a gente está falando aqui. O catecismo é uma prática da igreja. A prática do ensino, da catequização, dessa doutrinação, do ensino para a igreja, está intrínseco em tudo isso que a gente está falando. Então, aprender que a gente foi criado para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, você pode ver que é a primeira pergunta do catecismo. Perguntar, quem é Jesus? Não, é que você sabe quem é você? É a primeira pergunta. Você vai entrar num solo de
de se relacionar com Deus? Sim, vou. Então, você sabe de onde você veio? É o que o irmão Adolfo estava dizendo. Sabe quem criou tudo isso? Sabe quem fez você? Você sabe por que você nasceu? Você sabe por que você existe? Você sabe por que o seu cabelo é assim, a sua pele é assim, por que o seu corpo funciona? Você sabe o porquê disso? A resposta está em Deus. Você foi criado por Deus, para Deus, por meio de Deus, para glorificar a Deus, para viver em relacionamento direto com Deus e um relacionamento eterno, porque depois nós sabemos que em Cristo Jesus nós herdamos uma vida eterna. Então é bom ouvir testemunhos como esse, saber que de fato o Evangelho faz sentido na nossa vida. Não essas doutrinas que ensinam por quando eu conheci Jesus, eu comprei 3 carros e um lote lá em Atibaia e a minha empresa. Isso não é conhecer Jesus. Eu estou dizendo que Deus não pode te abençoar com bens materiais, mas o fim principal do homem não é os bens materiais. É poder dizer isso. Quando eu conheci Jesus, Ele mudou o meu coração, Ele mudou a minha mente, transformou o meu entendimento, que é o que Paulo fala em Romanos 12, né? Não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A metanoia, a conversão, é a mudança de mentalidade. Por isso que Paulo falou lá em Coríntios, que a gente leu no início, quando eu estive com vocês, eu não usei linguagem persuasiva, eu não usei palavras de sabedoria, eu falei de Cristo crucificado, para que a fé de vocês não se apoiassem em sabedoria e conhecimento humano, mas no Cristo crucificado. Fala, Tony. Agora, Jesus morreu e agora? Eles esperaram. Não, mas eu volto e trago meu Espírito. Ele trouxe o Espírito dele, habita agora em vocês. Isso. Agora vão e façam o mesmo. Então, tipo assim, essa nova renovação da gente que fomos encontrados por ele e agora vamos fazer o mesmo, sabe? Eu fiquei muito pensando. É o redirecionamento da vida do discípulo. O exemplo prático disso é o apóstolo Paulo. Né? A gente tem a ideia, às vezes, de que conversão é só mudar a rota. Né? Eu estava indo para cá e, de repente, eu voltei para cá. Não. A conversão não é física. Não é eu estava indo para cá e agora, então, eu preciso ir para cá. A conversão é aqui. Então, o texto bíblico narra que Paulo estava indo para Damasco para matar. Mas, no meio do caminho, ele teve uma experiência com Jesus. Aí ele vai para a casa lá de Judas, na rua direita, né? E depois Ananias vai lá. Aí o texto continua narrando que depois Paulo fez o quê? Foi para Damasco. Mas para fazer o quê? Para pregar o evangelho. Então ele não deixou de ir para Damasco. Só que quando ele foi para Damasco, agora ele foi com a mente transformada. Então a conversão ela não é só uma questão física. Eu estava indo lá. Não, é uma mudança de mente, é uma mudança de propósito. É uma mudança de visão de mundo. Eu já não enxergo mais a vida como eu enxergava antes. Porque, cantamos, né? Jesus Cristo mudou o meu viver. O amor, que eu só ouvia em canções que falavam de ilusões, não era um amor. Agora, tudo é diferente. Porque Cristo me deu o seu perdão. Jesus Cristo mudou o meu viver. São poucos que conseguem dizer isso. São poucos que conseguem compreender o que de fato Cristo faz. Amém? Que bom ter essa experiência com os irmãos. Então, irmãos, quarta-feira que vem, o estudo é com o pastor Lindbergh, a primeira carta de João. Aí só na outra quarta, eu volto aqui com vocês para a gente ver mais perguntas do breve catecismo de Westminster. Tá certo? Vamos fazer uma oração para a gente encerrar. Queria pedir para a nossa irmã Sueli que nos levasse a uma palavra de oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada por essa noite, Senhor. Que aula maravilhosa, meu Pai. Amém. Quantas palavras, quantas lições diante de nós, e que elas realmente
venham como flecha certeira em nosso coração. Amém. Graças a Deus. Que possamos externizar tudo isso, Senhor. Que possamos ser o sal da terra, meu Pai. Amém. Obrigada mais uma vez, Senhor. Nos leve para casa em segurança, que nos dê uma noite reparadora, Senhor, para que possamos glorificá-lo amanhã novamente, para a honra e glória do Teu nome. Obrigada por tudo que tens feito. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Cristo Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos.